reuniões públicas da doutrina espírita. Então é isso aí. Então existe o grupo de desobsessão, e quando o número ultrapassar 14, que é o número ideal, já o centro cogitará de formar novo grupo. Esse novo grupo deverá ser formado com as pessoas que frequentam as sessões públicas, os que estão estudando a doutrina. Então isso é muito importante. Esse é um critério que nós adotamos na comunhão espírita cristã. De vez em quando, por exemplo, há elementos que querem participar do nosso grupo. Então a gente só pede, então só faça o favor ao senhor aí, de frequentar as sessões públicas, o senhor entrar na faixa do nosso centro, e a primeira vaga que tiver, o senhor ou a senhora será convidado ou convidado. E assim tem sido feito. É o melhor critério que existe, é esse aí. Então, num centro espírita, formou o primeiro grupo, e há condições de formar um novo. Os elementos que vão entrar são aqueles que frequentam com assiduidade os grupos das sessões públicas e que estudam a doutrina, cara. Estão fazendo força, que se esforçam, né? Todos nós precisamos nos esforçar com a prática. Baseado em um livro dos médiuns, no item 332, ultrapassada a cota de 14 partícipes em conjunto, o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes da formação de nova equipe, que temporariamente pode agir em serviço sob a orientação do agrupamento em que nasceu. Então, alguns daquele grupo podem ir lá na outra, para ajudar, etc. O círculo novo contará, desse modo, com instruções sadias para consolidar-se, a maneira de aparelho consciente, cujas peças se ajustarão ao lugar próprio, esparzindo frutos de fraternidade, esclarecimento no amparo efetivo aos que sofrem, porquanto o rendimento do serviço é, em tudo, um fator básico. Então, o importante é isso, é que esse novo grupo que se formar, que seja tão efetivo quanto o primeiro. O que significa um grupo efetivo? É aquele que ajuda eficazmente os espíritos comunicantes. Então, o espírito que vem à sessão, que ele possa receber esclarecimento e amor, não só esclarecimento. Que ele possa encontrar um irmão ou uma irmã, um grupo de irmãos ali, ele se sinta em família. É isso que é preciso. Quantas vezes, por exemplo, numa sessão de desobsessão, a gente nota o espírito chega, completamente revoltado. Por exemplo, nesta última semana, nós tivemos na nossa sessão, por exemplo, vários casos de espíritos que haviam sofrido transformações. Por exemplo, um achava que era lobisomem, o outro achava que ele era gigante. Um deles, por exemplo, ele se tornou gigante na espiritualidade porque a mãe o amaldiçoava. Você, meu filho, você é o gigante da maldade. Então, quando ele desencarnou, ele se sentiu um gigante. Então, ele não passava nas portas, por exemplo. A cabeça dele não cabia na porta. Porque você sabe que o espírito tem uma facilidade muito grande. A plasticidade, o perispírito é muito plástico. Então, pela força da mente, o espírito pode se sentir um gigante de 10 metros de altura. Como acontece nas histórias, nos contos de fadas, nos folclóricos, esses contos folclóricos, esses personagens, mula sem cabeça, o lobisomem, essa coisa toda, são formações espirituais. São espíritos que tomam essas formas, por causa da mente. A plasticidade do perispírito é muito grande, então tem uma facilidade muito grande. Então houve um espírito desse que chegou, quer dizer, numa situação, se julgando lobisomem, aquela coisa toda, mas quando ele notou que estava num clima de família, foi feita nele uma contra-hipnose. Meu irmão, você presta atenção nesta lâmpada aqui, nós vamos contar de 4 até 1 aqui, você presta atenção, em nome de Jesus, você vai retomar sua condição humana, você não é lobisomem, você é um ser humano. Vamos prestar atenção, em nome de Jesus, presta atenção na lâmpada. Então o sujeito prestando atenção, a hora que ele se sentiu fora da hipnose, ele se sentiu, mas que beleza aqui. Eu estou notando aqui, está parecendo uma família. Não, aqui é realmente uma família. Ele se sentiu em casa. Então é isso que o grupo tem que propiciar ao espírito uma condição de família. Ele se sentir entre irmãos. E a gente deve sempre falar com ele, meu irmão, os espíritos sempre falam, por que você me chama de irmão? Eu chamo de irmão porque eu sou filho de Deus, também sou. Ser irmão de Jesus, eu também sou. Mas Jesus está muito longe. Aqui longe o quê, meu irmão? Jesus está perto. Jesus é nosso irmão. Então, essa efetividade que André Luiz fala aqui é exatamente isso. É que haja realmente ajuda ao espírito. Não é só esclarecer o espírito que está desencarnado. Há poucos dias, numa sessão nossa também, compareceram espíritos todos retirados da sepultura. Então, um deles, por exemplo,
ficou nervoso, porque ele era vampirizador da sepultura, quer dizer, sugando fluido dos defuntos. Então ele revoltado com a moça, quer dizer, um espírito que estava ajudando a tirar espírito da sepultura. Mas foi mais ou menos 12 espíritos de tirado de sepultura. Sempre se julgando, apodrecido no meio da carcaça dos ossos, aquela coisa toda. E um deles revoltado com a moça, que era um espírito, estava retirando os espíritos. Essa moça não podia, isso aqui é domínio nosso, nós temos que sugar esse povo. Está todo mundo aí agarrado aí. Pensa que está vivo e está apodrecendo, isso é bom para nós, quer dizer, estão sugando energia daqueles espíritos. Então, esse espírito, por exemplo, está revoltado com a moça que estava retirando o espírito da sepultura, ele caiu em si. A senhora que estava doutrinando conseguiu fazer com que ele se sentisse diferente. Meu irmão, mas que é isso? Você fica em sepultura, para que isso? Se a vida espiritual é tão bela. Quem é que é? Posso fazer uma pergunta? Faz favor. Tem condições de pessoas encarnadas fazer esse trabalho de tirar espíritos da sepultura em transe mediúnico? Tem. Mas geralmente é sempre auxiliado, geralmente não, sempre auxiliado pelos benfeitores. Mas sempre faz. Por exemplo, nós temos na nossa equipe 3 médiums, 3 senhoras, uma moça solteira e 2 senhoras já casadas, que elas trabalham em equipe, elas vão juntos buscar nas regiões umbralinas. E depois elas conversam entre si, elas escrevem as coisas do mesmo jeito. Mas na sepultura, onde fica Na sepultura. vampiros? Vão buscar. Buscam, por quê não? Isso aconteceu comigo, eu tive uma sensação horrível. Mas então, busca, não resta dúvida, porque a médium tem fluido Inclusive, parecia que o animalizado. meu corpo material estava assim, com aquele fluido. Pois então. Parecia um lodo, sabe? Perfeito, porque só aguardou a impressão. Mas isso foi bom para a senhora, tá certo? É um trabalho de caridade. Uma caridade muito grande. Fora da caridade não há salvação, não é isso? Então é uma caridade muito grande essa. Mas é uma beleza isso. Mas aos benfeitores a senhora vai elevada lá por causa da condição de fluido animalizado. Entendeu? É o que os teosofistas chamam de cordão de prata. Quer dizer, a senhora vai com cordão de prata. Quer dizer, o perispírito da senhora ligado ao corpo. E com esse cordão de prata, os fluidos animalizados são conduzidos. Então aquilo ajuda. Os fluidos da senhora chegam até aquele espírito e dá aquela retirada nele. Agora os benfeitores sozinhos não conseguem. Eles vão lá e não conseguem. É uma reação terrível, né? É uma beleza isso. O senhor disse aí, conversar com o espírito que está em teimoso, por exemplo, né? O doutrinador pode conversar com ele, se ele sabe quem que é, ou, por exemplo, quem é o desencarnado, pode falar o nome dele? Pode, não resta dúvida. O nome tem muito pouco valor. Allan Kardec mostra em todos os livros que ele escreveu na Revista Espírita que o nome tem pouco valor. Mas pode falar o nome, se a gente sabe quem é o fulano, não tem importância. Eu, por exemplo, raras vezes falei, mas eu tive a oportunidade de falar com 2 suicidas, que eram meus amigos, um até tinha sido meu professor, e o outro era um amigo, um confrade. Todos 2 suicidas. Esses 2 eu usei o nome, falei o nome, fulano e tal. Certo? Mas raramente a gente usa isso. Eu tive um trabalho aqui, e ele fala o nome, você sabe que ele fala o nome. Certo. Não há inconvenientes, né? Eu achei que estava errado. Não, de fato a gente não deve enfatizar, valorizar isso. Mas o doutrinador, por exemplo, você falou porque ele tinha certeza absoluta. Então ele quis dar autenticidade à comunicação. Ajudou o médium viu que ele é médium mesmo, que não é malandro. Essas coisas têm essa vantagem. Oi? Por exemplo, no trabalho de sucessão, pode haver o diálogo entre 2 espíritos? Bom, só 2. Bom, então isso pode haver, pode, mas não é bom. Na nossa sessão, até nós comentamos aqui há pouco tempo, estava acontecendo muito isso. Aí veio um benfeitor e chamou a atenção nossa para evitar isso, porque atrapalha o andamento da sessão. E realmente a gente nota. Eu, por exemplo, dirijo os trabalhos, eu estava ficando um pouco perturbado. Como é que a gente ia fazer com aquilo? Até que o benfeitor veio e aclarou tudo e felizmente os próprios médios ajudaram. Mas que aí no caso é desequilíbrio da média? não é desequilíbrio, é conturbação, porque são legiões. Por exemplo, nas nossas tarefas agora,
São trazidas sempre legiões agora. Eles vão lá, por exemplo, numa região, dentro de uma cisterna, por exemplo. Tem 20 espíritos jogados dentro de uma cisterna. Então eles pegam aqueles 20 da cisterna e trazem para a nossa sessão. Então, muitos daqui da cisterna, um conhece o outro e xinga, inimigo ou é amigo. Então, havia coincidência. Às vezes a mãe com a filha, tá certo? A mãe se comunicando com o médium e a filha com o outro. Então, havia sempre diálogo. Mas a coisa estava perturbando muito. Não é uma boa experiência. Quer dizer, para nós, eu depois de 30 anos é que vinha enfrentar uma situação dessa. É raro, né? É, não é bom. Eu pensei que a hipnose, no caso, era usada só pelos benfeitores. Agora, lendo aquele livro Nos Bastidores da Obsessão, eu vi que os irmãos e os sofredores também tentam, de todo modo, hipnotizar os irmãos. Inclusive, quem está fazendo tratamento com o psiquiatra, eles tentam influenciar até o próprio psiquiatra. Não resta dúvida. Nossa, eles hipnotizam mesmo. Eles usam essa técnica. O psiquiatra que não tiver firmeza também, não tiver ele vai por água abaixo. Ele ajuda o paciente a enlouquecer de vez. Exatamente. Nossa. Uma ajuda mesmo. O negócio é sério. Bom, meu irmão, nós temos só 10 minutos aqui. O obsediado, então, se ele procurar diretamente o psicólogo, sem presença do centro, do médico, ele pode envolver o psiquiatra? Fala, o gente tiver obsidiado? É o espírito já obsediado. Mas pode, se o psiquiatra não tiver defesa, né? Pode, não resta dúvida. Isso acontece muito. Muita frequência. Isso acontece com muita frequência. O psiquiatra tem que ter as suas defesas. É muito importante. Doutora Elias, deixa eu O fazer uma psiquiatra pergunta. sabe. Foi. Uma Como é que é? pessoa- O psiquiatra sabe. Não sabe. Geralmente a pessoa, quando procura um psiquiatra, ele vai como se ele tivesse um problema mental, né? Sempre tem um espírito. É sempre. E o psiquiatra, ele não sabe disso, né? Esse espírito tá? Não, se ele não tiver conhecimento de espiritismo, não. Ele não acredita nisso, nem nada. O trabalho dele é sem mal. Não resta dúvida. Qual é a pergunta? É o seguinte, uma pessoa que é doente, uma doença sem cura, ela frequentava o centro e tudo, e de repente ela se voltou contra o espiritismo, ela não aceita. Sabe, ela fala que ela tem a força dentro dela. Então, o que é isso aí? Hipnose. Quer dizer, os espíritos a hipnotizaram contra o espiritismo. Então ela aceita. Inclusive, eu convidei ela para assistir a palestra aqui, ela não quis. Pois então. Não, eu, por exemplo, atendi anteontem, um rapaz no consultório do estado de São Paulo, que ele veio no consultório há 40 dias atrás. Era um sujeito tradutor de inglês, professor de inglês, cheio de culto. Entrou, quer dizer, uma loucura nele. A esquizofrenia apareceu nele, uma loucura total. Então, eu fiz a medicação e teve uma melhora espetacular. Mas ele voltou anteontem, junto com a mãe, com o pai é professor da faculdade de Direito, a gente tudo muito inteligente, o pessoal, a mãe muito inteligente. E ele então alegou, não, doutor, eu quero parar com os remédios. Porque essa porta que foi aberta em mim, que os espíritos estão atuando em mim, Mas deixa eu falar eu uma vou coisa. fechar essa porta. Nós precisamos descobrir um jeito de fechar a porta, mas não com remédio. Aí eu falei, bom, então você aí, meu irmão, isso aí é hipnotismo. Você foi hipnotizado pelos espíritos, porque com remédio os espíritos não conseguem dominar você. Você é dono da sua vida. Se você quiser, para com o remédio, mas vamos ver o que acontece. Resultado, ontem a mãe dele já telefonou, doutor, o fulano pediu um remédio. Ele compreendeu que não aguenta ficar sem. Mas então, é isso aí, só vai registrando no caderno. Você registra aí o que você está sentindo, sua mãe registra, seu pai não fala nada com você. Já que você ficar biruta, interna você no hospital psiquiátrico. É isso aí. Mas olha, doutor, é uma coisa muito estranha, porque ela se voltou para o espírito, doutor Ricardo. Sim. Ela acredita só nele, mas não acredita no espiritismo. Então, é isso aí, é obsessão, né? A obsessão que Allan Kardec chama fascinação. Ela está debaixo de uma fascinação. Ela conversa com ele, Mas sabe? Ela sente que ele responde. É. E ela está sofrendo com isso. Agora tem que deixar até ver o que dá. Sanatório, o que vai dar. Deve deixar, porque isso é bom para ela. É o que eu falei com esse rapaz. Ó, meu amigo, se essa porta se abrir em você,
É uma provação. Allan Kardec mostra que toda obsessão é uma provação. Agora, os remédios vão ajudar você a aguentar essa provação. Então, você quer tirar o auxílio, você vai arcar com a responsabilidade. Aí, assim é o caso, deixa ela sofrer. Tá certo? Ela até se submeteu a cirurgias em Palmelo. Pois é. Sabe? Só aquele espírito que ela fez. Isso. É fascinação. Tem que deixar porque a pessoa apanha com aquilo e depois aprende. Há pessoas que têm que apanhar para aprender. Então tem que deixar. Bom, meus irmãos, então diz aqui que a obra redentora da desobsessão continuará dessa forma, providencialmente garantida pelos corações decididos a trabalhar pelos companheiros mentalmente tombados em perturbação e conflitos, depois da morte, e pelos que na terra mesmo padecem aflitivos processos de obsessão oculta ou declarada. Essa obsessão oculta que é a mais perigosa de todas. A declarada não tem importância, você 10 homens seguros, dá persuasão de carro, mas a oculta é que é perigosa, para a supressão dos quais só o amor e a paciência dispõem de fortaleza e compreensão suficientes para sustentar a tarefa libertadora até o fim. Isso porque a obsessão é flagelo, geminado com a ignorância. Olha o que o André Luiz termina o livro dele. A obsessão é flagelo. O que é flagelo? Flagelo é essas tempestades que tem aí, essas inundações aí que matam um monte de gente. Então, flagelo é geminado com a ignorância. Então, flagelo agarrado com a ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Por isso é que nós temos que estudar. E se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância, somente a desobsessão poderá remover as trevas do espírito. Agora, se nós associamos o estudo com a desobsessão, eis aí a complementação do trabalho. Então, meus irmãos, nós temos 3 minutos. Vamos ver se tem alguma pergunta a mais, por favor.